RCP Notícias. São 7 da manhã, neste dia 8 de junho de 2024. Notícias no Primeiro Jornal, edição e apresentação do Valdemar Almeida, técnica do Geovaldino Vieira. Bom dia. Bom dia, Albertino. Bom dia, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. O Presidente da República considera imperativo reconhecer que os oceanos estão em ponto crítico e que o momento de ação é agora. José Maria Neves deixou este apelo ao fazer a abertura oficial da terceira conferência da Década dos Oceanos na Ilha do Sal, comprometendo-se a tudo fazer para que os resultados do evento se traduzam na saúde e sustentabilidade dos oceanos. Carciana Lima. Ao fazer a abertura oficial do evento, o presidente José Maria Neves, patrono da Aliança da Década do Oceano, lembrou que o futuro está intimamente ligado à vida dos oceanos, estando-se perante desafios monumentais que demandam atenção e ação imediata. Todos os caminhos nos conduzem à economia azul. Estamos perante desafios, mas também oportunidades que nos são proporcionadas pelos oceanos, através da inovação e do investimento em setores como turismo sustentável, energias renováveis marinhas e biotecnologia. Podemos não apenas preservar, mas também prosperar em harmonia com o oceano. Cabo Verde é um estado arquipelágico, daí a premência de estarmos sintonizados com tudo o que diz respeito ao oceano. Assim, temos que encontrar as melhores soluções, as que mais beneficiem o homem e o ambiente. Num país composto por ilhas, como é o caso de Cabo Verde, o chefe de Estado reconhece que é urgente ampliar a literacia oceânica, sobretudo entre as gerações mais jovens. José Maria Neves admite que o momento de ação é agora, por isso apela ao Juntamó em prol da salvação dos oceanos. É imperativo reconhecer que os nossos oceanos estão em ponto crítico. A sobrevivência de todo o ecossistema marinho está em jogo e, com eles, a própria vida na Terra. Aqui e agora, temos o poder de catalisar a mudança. Juntos, o momento é de ação. Cada dia de inação aumenta os danos infligidos aos oceanos e àqueles que dependem deles para a subsistência e sobrevivência. Uma urgência que exige cooperação e concertação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que os resultados desta terceira conferência sobre a década do oceano se traduzam na melhoria da saúde e sustentabilidade dos oceanos. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Patrícia Portela de Souza, reafirmou o empenho das Nações Unidas em ajudar Cabo Verde a aumentar a resiliência e para que a economia azul seja viável e sustentável. Alinhada ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, PEDES 2, as agências e a Agenda das Nações Unidas para os Oceanos em Cabo Verde está definida pelas prioridades estabelecidas em seu quadro de cooperação com o país, enfocando 3 eixos: a sustentabilidade dos oceanos, a promoção da economia azul e o reforço das capacidades para criar resiliência e enfrentar os desafios específicos dos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Após a abertura oficial, foi proferida a conferência inaugural sobre literacia oceânica pelo representante da diretora-geral da Unesco, António Abreu. De seguida, iniciou-se o primeiro painel sobre o tema Oceanos Sustentáveis, Educar para o Futuro, com foco na partilha das experiências da Escola Azul em Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal e Estados Unidos. A Ilha Brava passou a dispor de 2 novos grupos na central elétrica. O projeto foi inaugurado ontem pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. João Batista.
Ao presidir na tarde de ontem a inauguração do projeto de reforço da potência e reabilitação da central elétrica, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva frisou que o investimento é de longo prazo e com garantias de qualidade e de segurança à população da ilha. Sim, está, e para o presente e para o futuro, este investimento de 60 mil contos permite não só dar respostas muito mais eficazes em termos de qualidade, de segurança das pessoas terem acesso à energia elétrica em casa, também no comércio, na atividade produtiva, como está projetado também para o futuro, relativamente àquilo que vai ser o crescimento da ilha, que vai aumentar a necessidade do consumo, e a capacidade instalada permite perfeitamente dar essas respostas. No fundo, este investimento para os próximos 20, 30 anos. Segundo Ulisses Correia, o fecho do Anel da Brava é o próximo objetivo, assim como ter a ilha toda coberta com lâmpadas LED e energias limpas a 100%. E há algum trabalho ainda suplementar a ser feito, nomeadamente o fecho do anel aqui, para podermos garantir que não tenhamos nenhum problema em termos de interrupção de fornecimento vindo da Furna até Nova Sintra. O objetivo de conseguirmos colocar Brava com 100% de iluminação pública LED, aumentar a iluminação, mas 100% LED, porque isto reduz de uma forma significativa os custos e o consumo. A experiência que nós temos na praia, por exemplo, demonstra isso, também em Santa Maria no Sal. Trabalhar no sentido de colocarmos a Brava 100% renovável, com energias limpas. Para o presidente da Câmara Municipal, Francisco Tavares, com estes investimentos a ilha está melhor preparada e com capacidade energética garantidas. A capacidade instalada agora de produção de energia é mais do que o dobro do que a ilha precisa neste momento. Isso traz uma garantia de muitos anos de que a Brava está com capacidade instalada para, a qualquer momento, mesmo havendo uma avaria pontual num dos grupos geradores, continuar a ter capacidade para fornecer toda a ilha, e também é muito importantíssimo porque traz garantias a quem quiser investir em áreas em que o consumo da eletricidade é fundamental para as populações. Então, este projeto realmente resolve estruturalmente, é estruturante para a ilha, porque nos dá garantias e entra para o leque de não problema o fornecimento de energia elétrica à população da Brava a partir de hoje. Estes investimentos, avaliados em 60 mil contos, foram suportados pelo Governo e pela Eletra, permitiram a aquisição de 2 grupos novos de 810 kVA cada, assim como o melhoramento da subestação e das condições de trabalho na central elétrica de Favatal. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, encontra-se num périplo por países como a Holanda, França e a Alemanha para contactos com as comunidades e transmitir alguns projetos e medidas que estão sendo tomadas pelo Executivo visando a melhoria dos serviços públicos prestados. Durante o encontro realizado na Holanda, questões como a maior valorização dos imigrantes, transportes, entre outras, foram colocadas pelos cabo-verdianos, com Jorge Santos a destacar que muitas dessas preocupações já estão sendo resolvidas. Reportagem de Eugênio Teixeira. Jorge Santos disse que está de visita a esses países europeus, neste caso a Holanda, a França e a Alemanha, com o objetivo de auscultar as preocupações das comunidades imigradas, mas também para levar informações úteis sobre algumas medidas que estão sendo desenvolvidas. O governante considera que os imigrantes têm sido peças importantes no processo de desenvolvimento do país, mas que devem reforçar ainda mais o seu contributo, participando, por exemplo, no processo de privatização a serem desencadeadas. O nosso plano que estamos a construir do investimento da diáspora em Cabo Verde, ou seja, a promoção das oportunidades que existem para o investimento, principalmente no momento em que já iniciou o processo das privatizações. O que se quer é que haja cada vez mais participação da diáspora empresarial nas privatizações. Para além disto, também nós temos esse grande projeto do mapeamento, que é um projeto de nível social, que tem um grande alcance, para podermos conseguir ter uma ideia mais técnica, mais científica, de quantos são, como são, onde estão, e ter essas respostas para suportar as políticas públicas que nós estamos a desenvolver a nível da nossa diáspora.
Durante o encontro realizado na Holanda, Países Baixos, foram levantadas questões ligadas aos transportes, atendimento nos diferentes serviços públicos e falou-se da necessidade de se valorizar mais os imigrantes. O novo modelo de gestão de pequenas encomendas é uma das políticas públicas que entram no agrado das pessoas e eles reconhecem também esse avanço. Por outro lado, também reconhecem que a sua relação com o país está a melhorar com a introdução do portal, da plataforma digital, do portal consular, em que até um passaporte que antes eles levavam 6 meses para tirar, hoje fazem num dia. Fazem e depois, 1 semana ou 2 semanas, já têm o passaporte na mão. Isto é uma evolução grande. Uma nacionalidade que antes levavam anos a conseguir, hoje faz-se no dia. Portanto, há um conjunto de questões, portanto, que o portal praticamente traz a administração pública cabo-verdiana para os cabo-verdianos que estão na diáspora. Isto é importante, porque é uma das maiores reformas e a responder a uma das maiores reivindicações da diáspora nas últimas décadas. A melhor homenagem que se faz às comunidades cabo-verdianas é reconhecer o seu papel no processo de desenvolvimento e criar as pontes para melhor integração, não só em Cabo Verde, como também no país de acolhimento. Ministro das Comunidades Jorge Santos, em setor contactos com os imigrantes nos Países Baixos, Holanda, vai ainda à França e à Alemanha. Nesses encontros, entre outras preocupações, a questão dos transportes, sobretudo a ligação interilhas, tem sido muito levantada. O primeiro relatório periódico quadrienal de Cabo Verde, a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, esteve a ser apresentado ontem na cidade da Praia, uma vez que o país ratificou a Convenção 2005 da Unesco em 2021. O documento aponta, nomeadamente, que se conseguiu aferir 72 medidas de políticas nas 11 áreas de monitoramento criadas pela Unesco para aferir aos progressos. Sandra Mascarenhas, coordenadora e consultora nesse relatório, aponta, por exemplo, muitas mudanças a nível da regulamentação dos setores criativos. Miriam Lopes dos Santos. Nesse monitoramento à Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade Cultural está, por exemplo, o que o Estado tem feito para empoderar o setor criativo, as medidas para os meios de comunicação social, o ambiente digital, a liberdade artística, a participação de Cabo Verde nos acordos para a diversidade, entre vários outros, como aponta Sandra Mascarenhas. Nós conseguimos aferir a 72 medidas e políticas nessas 11 áreas de monitoramento. Ideias, desafios, percepção que nós temos é que realmente a nível da regulamentação e da boa governança temos várias medidas, houve muitas mudanças a nível daquilo que nós chamamos da regulamentação, que é no campo do cinema, por exemplo, que é no campo da música, da propriedade intelectual. A nível da economia digital, nós assistimos também um grande boom, aliás, isto vai de encontro àquilo que é o plano estratégico do governo a nível do digital. A coordenadora e consultora do relatório sobre a Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais aponta, por exemplo, o aumento do diálogo com a sociedade civil. Mas, por exemplo, quando nós analisamos a nível dos mídias, por exemplo, temos menos legislação, temos menos medidas a acontecer nesses 4 anos. Deve recordar que o relatório só apanha esse período de tempo. Por outro lado, nós constatamos, a nível daquilo que é a relação com a sociedade civil, um aumento do diálogo com a sociedade civil, vários espaços de diálogo, um aumento relativo a nível dos financiamentos, dos investimentos, mas também foi apontado pelas organizações da sociedade civil que trabalharam conosco, um grande déficit no que toca ao investimento, ao financiamento e ao acesso aos meios para poderem trabalhar no sentido de aplicar e de promover a diversidade. Quando digo sociedade civil, também falo a nível dos criativos, dos artistas, dos profissionais que estão na área e que se queixam deste mesmo problema. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas admite que os subsetores não podem ser tocados de igual forma, mas defende que Cabo Verde está na vanguarda de países que estimulam
estimulam as indústrias criativas. À exceção do ano da Covid 2021 e 22, parte de 22, nós tivemos sempre um acréscimo no investimento. Nunca se abriu tantos museus em Cabo Verde, nunca se reabilitou tantos museus em Cabo Verde e nunca se investiu tanto no património cultural. É claro que no tocante às indústrias criativas, que são 14 subsetores, que nós não podemos tocar da igual forma nas políticas públicas, mas a construção da CNAD, o Estatuto do Artista, o Estatuto do Artesão, o Manual do Artesão, um conjunto de editais públicos que nós temos estado a abrir, colocam Cabo Verde na vanguarda não só do país africano, mas na vanguarda de países que de facto estimulam, financiam e participam na construção deste novo setor, que é económico, mas que ainda falta consolidar. A apresentação do relatório à Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais contou nomeadamente com uma representante do escritório da Unesco para a África Ocidental. O ministro da Cultura e Indústrias Criativas disse ontem que a Associação do Cinema e Audiovisual também será auditada no que toca à primeira fase da distribuição dos fundos da cópia privada em que foi beneficiada. Abrão Vicente lembrou que os fundos que antes eram alocados à Associação foram transferidos para o Fundo de Apoio à Lei do Cinema. O governante acredita que desde então o financiamento ao cinema no país não só é mais transparente, como mais volumoso através do Núcleo Nacional do Cinema. De novo, Miriam Lopes dos Santos. O ministro da Cultura e Indústrias Criativas respondia à RCV, que abordou a questão dos fundos da cópia privada no programa Arte Inverso com o presidente da Associação de Cinema em Cabo Verde. Abrão Vicente lembra que a transferência da verba para o Fundo de Apoio ao Cinema foi acordada. E em conversações com a Associação Cabo-Verdiana de Audiovisual, nós decidimos que essa verba que tipicamente era transferida para a associação em si, passaria a ser depositada no Fundo de Apoio à Lei do Cinema. Portanto, a Lei do Cinema, neste momento, é beneficiada. E é por isso que, através do NUNAC, nós temos financiado de uma forma, diria, muito mais transparente, muito mais volumosa, aquilo que é a produção nacional. O que nós sempre propusemos à Associação é que houvesse um contrato de programa entre as duas instituições com um plano de trabalho muito claro. Repare, aquilo que se passa, a cópia privada é consignada, uma parte dela é consignada às duas entidades gestoras, a outra parte à Lei do Cinema. Antigamente era consignada também a Associação de Cinema. O período em que a Associação de Cinema e Audiovisual ainda era beneficiário dos fundos referentes à taxa de compensação equitativa para a cópia privada também deverá ser alvo de auditoria. Aqui temos um problema em Cabo Verde de cultura de prestação de contas. Ou seja, a lei da cópia privada é clara quanto à quantidade, quanto à quantia ou percentagem de verba que deve ser distribuída aos atores. Prioritariamente deve ser distribuída aos atores e não são verbas para funcionamento. No que toca à Associação Cabo-Verdiana de Audiovisual, também será alvo de uma auditoria quanto ao uso dessas verbas na primeira fase em que foi beneficiada. Dado que nós temos que instalar essa ideia de que as contas e o dinheiro público devem ser, qualquer gasto deve ser justificado perante o Tribunal de Contas, sempre que, por exemplo, a Inspeção-Geral das Finanças assim o determine. O Núcleo Nacional do Cinema, NUNAC, está assim a funcionar na perspectiva do governante, uma vez que é dirigido pela Direção-Geral das Artes, que recebe os pedidos e os avalia, e os financiamentos continuam a ser feitos. Está a decorrer no Concelho de Porto Novo um vasto programa de atividades organizadas pela Câmara Municipal e parceiros no âmbito do projeto municipal de informação e sensibilização ambiental para a saúde pública. Ontem foi realizada uma marcha pelo meio ambiente e uma feira na aldeia cultural Nos Reis. Jornalista Arlísia Rodrigues. As atividades arrancaram no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, com uma campanha de plantação de árvores e estão inseridas no projeto municipal de informação e sensibilização ambiental para a saúde pública, com o intuito de assinalar as efemérides ligadas ao meio ambiente neste mês de junho, conforme nos conta o vereador da Câmara Municipal do Porto Novo,
Nilson Santos. A atividade é que aconteceu no âmbito de um projeto municipal de informação e sensibilização ambiental para a saúde pública, que é um projeto que tem financiamento do Fundo do Ambiente, e não tem vários parceiros a nível local, a Terra e Mar, projeto agroflorestal da ADPM, que está acontecendo no município de Porto Novo, mas tem a parceria de várias associações juvenis que está trabalhando junto com a Câmara Municipal. Portanto, nesse mês de junho não tem várias efemérides ligadas ao meio ambiente que não está assinalado. Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, dia 8 amanhã, Dia Mundial dos Oceanos, dia 16, Dia de Proteção de Tartarugas Marinhas. Portanto, não tem um leque de atividades que acontecer até dia 16. E aproveitando também daquilo que a dinâmica Porto Novo tem na âmbito da festa de São João Batista, no debate dinamizar também e passar essa mensagem de sensibilização. Desde o arranque do programa já foram realizadas atividades diversas que terminam no dia 16 de junho. Avança Nilson Santos. Vamos fazer várias atividades de plantação de árvores frutíferas no projeto da agricultura periurbana e na Ribeira de Corgim, mas também não tem um guia municipal da proteção ambiental que não fez em nome desse projeto, que não tenta socializar junto mais às escolas do município de Porto Novo. E amanhã não tem uma campanha de limpeza na praia de Corralinho, na Tarrafal de Montrique, como que as praias onde é que tem mais nidificação de tartarugas. E na dia 16, aproveitando atividades esportivas de São João Batista, que é feito atividades ligadas a mar, regata de botes, prova de natação, prova de força e outros que não fazendo na praia de Armazém, não tiver também levar mensagens de sensibilização ambiental e de proteção de tartarugas marinhas. A Marcha pelo Meio Ambiente contou com a presença de alunos do agrupamento número 2 do Eixiclo, que já na aldeia cultural Nos Raiz visitaram a feira com exposição trazida pelos parceiros, a DPM com o projeto Sistemas Agroflorestais e a Associação Terra e Mar. A seleção cabo-verdiana de futebol defronta hoje em Yaoundé os Camarões para o apuramento para o Mundial de Futebol. A poucas horas para este jogo, o técnico bobista pede aos cabo-verdianos para terem uma energia positiva. Hoje em dia, digamos assim, nós seleção, nós país está mais conhecido no mundo, principalmente no mundo de futebol. Não quero fazer que tenha ambição. Todos os jogadores que estão ali estão cheios de ambição. Uma qualificação para o Mundial ele é uma prova que tem que ser agarrado para todo povo. Todo povo cabo-verdiano que está dentro, que está fora, tem que passar essa energia positiva também. Mas não sei, ainda não está no início de qualificação, mas eu tenho que procurar ter aquele que nos foca, nos objetivos, e procurar a qualificação. Por sua vez, Nuno Duarte, médico da seleção, garante que não há lesões e que todos os jogadores estão disponíveis. Temos a equipa na máxima força, sem nenhuma lesão, os jogadores estão bem, prontos, se Deus quiser, para mais 3 pontos. E nesta altura há também um trabalho de recuperação da viagem, não é? Sim. Temos estado a fazer esse trabalho de recuperação desde que chegamos, portanto, desde que os jogadores acordaram hoje. Está a correr bem, estamos aqui na luta e tem estado a correr bem. Muito calor, muita umidade, hidratação, repouso, os cuidados relacionados com a região endémica para determinadas patologias, como a malária, que é um perigo, mas temos estado atento a todos esses detalhes. Podia apresentar a equipa? A equipa médica, portanto, neste momento estou eu, Nuno Duarte Martins, temos também o Tazos Galousas, que era fisioterapeuta do Olympiacos, e temos também o Gonçalo, que é um fisioterapeuta do Sporting Clube de Portugal. Estamos muito bem. O embate entre Cabo Verde e Camarões acontece hoje à tarde e os nossos ouvintes poderão acompanhar o jogo com o relato do nosso enviado especial, Moisés Évora. Vamos fechar esta síntese com uma breve internacional. Israel foi incluída pela Organização das Nações Unidas numa lista global de agressores de crianças ao lado do Hamas e da Jihad Islâmica. Outros grupos terroristas, como o Talibã e o Estado Islâmico, apareceram em 2023 na lista que integra um relatório anual da ONU sobre crianças e conflitos armados no mundo.
A versão de 2024 do documento, que traz uma lista global de atores que, segundo a ONU, cometeram violações contra crianças, será divulgada na semana que vem. A informação de que o exército israelita está na lista deste ano foi dada ontem pelo enviado especial de Israel na Organização das Nações Unidas, Gilad Erdan. Erdan chamou a inclusão de vergonhosa. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou que a decisão impactará nas relações de Israel com a ONU. A ONU não havia se pronunciado sobre a inclusão de Israel até a última atualização desta informação. Já o porta-voz da Autoridade Nacional Palestina, Nabil Abu Rouhani, elogiou a decisão das Nações Unidas. É um passo a mais para que Israel seja responsabilizada pelos seus crimes, disse. Com esta breve internacional, colocamos um ponto final no primeiro jornal de 8 de junho de 2024. Votos de continuação de um muito bom dia e bom fim de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.